Bonjour à tous, nous sommes en direct. Olá todo mundo, estamos ao vivo. Agora tem que verificar se a minha conexão tá ok. E assim que chegar algumas pessoas, a gente vai verificar isso. Bonjour Paulo, comment ça va? Ça va bien? Bom, bonjour tout le monde. Bem-vindo para mais uma live, né? Umas perguntas para o Eric, que a gente vai fazer então todo domingo às 9 da noite. O objetivo é tirar suas dúvidas em relação ao francês para você não ter mais dúvidas e dominar o francês, porque dúvida não serve para nada, só fica aqui para atrapalhar. Salut, salut! Então é um pouco complicado. Olá, Fábio. Olá, Tânia. E é o seguinte, ontem eu mandei uma pesquisa para saber. Bonjour, mon ange, Idalina. Eu mandei uma pesquisa para saber quais eram as dúvidas de vocês. Eu recebi algumas dúvidas. Eu decidi de tratar algumas dúvidas, porque o objetivo é fazer uma live de uns 30 minutos, mais ou menos. Olá, Raissa. Olá, Lazy, Su, Dos Santos. Tudo bom? Bom, se tiver outras dúvidas aqui, vocês podem escrever que no final da live a gente pode fazer outras dúvidas, mas primeiro eu queria fazer em prioridade as dúvidas que o pessoal fala. O som tá ok? Bonjour Ariane, como ça va? Bom, se o som estiver ok, então vamos lá, a gente vai começar já para não perder tempo. Eu já recebi uma pergunta, que é uma pergunta mais iniciante, então eu já vou fazer ela já, que um aluno, na verdade, um aluno do curso Francês com Francês, me perguntou, Eric, eu percebo que de vez em quando aparece uma apóstrofe nas palavras. Por exemplo, o verbo habiter, né? Morar, que é o verbo e ou moro, por exemplo, a gente coloca uma apóstrofe e dá j'habite. No verbo ter, na primeira pessoa também, ao invés de falar je ai, a gente faz j'ai. Ele me perguntou por que tem essa apóstrofe. Na verdade, é uma dúvida que é muito comum, porque muitas pessoas erram nisso, é normal. Na verdade, em francês, quando tem um sujeito e o verbo vai começar por uma vogal ou um H, geralmente a gente vai tirar a vogal do sujeito e a gente vai colocar uma apóstrofe. Então, é super normal, por isso que a gente tem o verbo G, J, apóstrofe, A-I, o verbo j'habite, eu moro, e J, apóstrofe, H-A-B-I-T-E, e funciona para muitas outras palavras. Por exemplo, ele se apresentou, il s'est présenté. Aqui também a gente tem um pronome, que na verdade é um pronome pronominal, né, do verbo reflexivo se apresentar, se présenter, e a gente usa o se e o s, apóstrofe e est. E muitas vezes, quando você tem vogal mais vogal, se tem duas palavras, a gente vai tentar utilizar uma apóstrofe para falar mais rápido. Na verdade, a única razão que a gente faz isso é uma razão musical. O objetivo, muitas vezes, nas regras francesas, na regra fonética, nas regras gramatical, é colocar música no idioma. Que é o caso, por exemplo, de por que a negação funciona no verbo, par, e por que na tal conjugação a negação vai mudar de lugar. É simplesmente para você poder ter um ritmo que soa bonito e você conseguir ter um som legal em francês. Tem um ritmo, tem uma prosodie, né? Tudo isso aqui faz sentido. Salut, Dioguito, tudo bom? E, bom, enfim, é isso aí. É super simples, mas na verdade não precisa nem saber essas regras, tá? De apóstrofe, de ritmo. O que eu te aconselho, o que eu aconselho a todos vocês, é vocês começar a escutar mais, a receber mais francês nos ouvidos de vocês, na cabeça de vocês. Por quê? Porque quanto mais vocês vão escutar, quanto mais frequente vocês vão ter contato com o francês, mais essas coisinhas, esses detalhes de ritmo, de apóstrofe, eles vão ser automáticos e cada vez vai ficar mais fácil. Aí por isso você tem que escutar muito, você tem que ler muito, a leitura é muito importante, mas você tem que tem um contato absurdo com o idioma francês, talvez uns 30 minutos, uma hora por dia de absorção de conteúdo. Esse daqui é muito, muito importante, ok? Bom, uma outra dúvida que eu recebi, que é uma dúvida também bem básica assim, na verdade, que é a diferença entre o on e o nous. On e o nous, que o on é o agente
e nu e nós, tá? Por exemplo, on trabalha, a gente trabalha, ou nous travaillons, nós trabalhamos. E, na verdade, basicamente é isso a diferença. E a pessoa que me perguntou isso, né, se foi uma seguidora, ela me pediu, mas eu já vi on travaillons. E talvez você já viu, mas não sei onde você viu, mas você já pode seguir a conta, porque essa conta não presta, pelo menos para o francês. On travaillons é totalmente incorreto. É igual você falar em português, a gente trabalhamos. Não existe. É totalmente incorreto. Então, on travaille. Você tem que conjugar o on como il, elle e o on no caso. Se você tiver uma dúvida na hora de conjugar, eu te aconselho dois apps que são muito bons e que eu uso com todos os meus alunos presenciais, online. Eu também uso para mim, porque as dúvidas, ninguém difere, eu também tenho dúvida de conjugação. Eu uso dois aplicativos de conjugação. Primeiro, que é Le Conjugueur e La Conjugaison. Você encontra eles super tranquilo no Google Store, eu acredito que no iOS também você consegue encontrar, você encontra em qualquer plataforma e também tem a versão desktop que é super, super fácil de você conseguir, de você utilizar. E assim você não vai ter mais dúvida nenhuma de conjugação. E isso é muito importante porque para falar, você tem que falar do jeito correto. Ou seja, você tem que conjugar do jeito certo os verbos. Essas dúvidas de, eu posso falar a gente trabalhamos, a gente vamos. Não, não existe. É on va, on trabalha. Só que toma um cuidado, você não pode utilizar o on em qualquer contexto. O on é um nós informal, tá? Nada muito difícil, mas é igual o agente. O agente não é um pouco menos formal que o nós? É. Em francês, o on é menos formal que o nous. Então, você não pode utilizar em qualquer contexto. On você pode utilizar com amigos, colega de trabalho, todos os contextos mais informal. Já o nous, você vai utilizar quando você quer incluir mais formalidade no seu francês. É muito necessário utilizar muito mais formalidade no seu francês? Eu não sei. Depende depende do seu contexto, depende da sua realidade, tá? Então você tem que analisar isso, certo? E dar sequência. Dan rugby, o curso tem todos os níveis. Sim, básico, intermediário e avançado. Para quem está iniciando até o final. Ô Kelvin que está de férias. Tá tudo bem com você? Um grande abraço, Kelvin. Vamos lá, eu continuo então com as dúvidas. Uma outra dúvida que é muito mais simples que todos é a dúvida qual que é a diferença entre o pas, P-A-S, e o par, P-A-R. Pas é uma negação, tá? Que vem do não. Por exemplo, je ne travaille pas, eu não trabalho. Já o par não é uma negação. O par, ele significa para, tá? Não, por, desculpe, eu me perdi. Então são só duas palavras que têm duas letras iguais e a última letra diferente. No caso, um S, que é a negação, um er, no caso, que significa um por. Só que essa letra, essa diferença de letra faz toda a diferença porque é uma outra palavra. Então o pa é a negação e o pa é o por, tá? Tomem cuidado, aliás, vocês brasileiros, né? Vocês que falem o português, e talvez você que fala o espanhol, porque eu sei que tem um pessoal da América do Sul que me segue, muitos e muitas de vocês vão fazer uma confusão muito grande entre por e par. E para te ajudar, vamos lá, para simplificar, tá? Não é uma regra que funciona sempre, 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 mas é uma regra que funciona quase sempre. Vamos lá, para traduzir, para simplificar. Par, você pode traduzir por. E por, você pode traduzir por para, ok? Basicamente isso. Então, a palavra que tem 4 letras em francês, ela tem 4 letras em português. A palavra que tem 3 letras em francês, tem 3 letras em português. Ele sempre funciona assim? Não. Tem exceção. Tem algumas vezes que você pode traduzir um ou por outro. Agora eu não lembro qual que é, mas eu sei que tem algumas exceções. Então, você tem que tomar uns cuidados para ver. É a pessoa da América do Sul, que é Argentina, Dom Fernandes, já se manifestou. Então, em alguns casos, você tem que tomar uns cuidados, mas funciona quase sempre. Então, pode usar essa regra e começar a utilizar.
tá? Utilize com expressões, talvez também facilita e você não vai fazer tanta confusão assim. Mas você nunca, nunca, nunca pode confundir o pas com o par. Primeiro que o som é diferente, né? Porque você usa um R com o par e o pas não funciona. Sim, Tânia, tudo tem exceção. A vida é uma exceção. Às vezes você, infelizmente, não dá para não dá para prever essas exceções, mas faz parte. É isso que é legal com o idioma. A gente nunca vai cansar do idioma. Um, tomara, o Marcelo Mira, como je dis l'expression tomara? Tomara que eu consiga. Essa expressão é muito comum aqui. Desculpa. Para você falar tomara, você vai falar j'espère. Eu espero. Só isso. J'espère, você escreve, né? J-E, apóstrofe, né? E-S-P-E-R-E, tá? J'espère. Por exemplo, j'espère que je vais travailler. Tomara que eu vou trabalhar. Tomara que eu vou me dar bem. J'espère que ça va fonctionner. J'espère qu'il va passer. J'espère. J'espère. Sei lá o que você poderia esperar. Você também pode escrever aqui frase aqui de exemplo e você vai entender como que funciona. Eu posso também te corrigir aqui sem problema nenhum. Eu acabei de ver uma outra pergunta que Eric, você é o francês com o francês, tudo bem? E existe diferença com o francês da Suíça? Na verdade, o francês em si, ele não tem diferença. Ou seja, se eu vou conversar com o francês, eu vou me comunicar sem problema com o francês. Mesma coisa se eu vou conversar com o belga, eu vou conseguir me comunicar, ou com alguém do Canadá, né, com o Quebec, eu vou conseguir me comunicar de boa, super tranquilo. Mas tem algumas diferenças? Sim, tem. Principalmente de vocabulário e de expressão e de sotaque, tá? Não tem diferença de gramática. A gramática, a base do idioma, ela fica igual. Mas são idiomas que evoluíram em função da região. Então, basicamente, igual aqui no Brasil. O Brasil é um país gigante, né? Muito grande. E a gente tem diferença de expressão entre o estado de São Paulo, o estado do Rio e a Bahia, por exemplo. E todos os outros estados lindos que tem. Mas muitas vezes tem diferenças. Por exemplo, eu tenho um amigo, colega aqui, que é da Bahia. E às vezes ele me fala umas coisas que eu não entendo. Eu sei que a construção que ele está utilizando, ela é certa, ela funciona, ela tem a mesma base gramatical que o português que eu utilizo. Só que as expressões eu não sei, eu não utilizo, porque são muitas diferenças. Então, basicamente, com a Suíça é a mesma coisa. A única coisa que eu estou pensando em relação ao suíço é que o suíço ele tem um sotaque um pouco mais tranquilo, é um pouco mais devagar que o sotaque da França. Então, basicamente, é só isso. Eu costumo falar que os suíços eles não precisam se apressar porque eles já têm muitos bancos lá e muito chocolate. Então, eles já têm tudo o que eles precisam, eles estão mais sossegados. Mas essa aqui é mais uma minha piadinha. Eu acho que depende muito da região, da cidade, da idade da pessoa e do contexto, né? Informalmente, a gente tem uma tendência a falar mais rápido. E como você vai falar mais formalmente, talvez um pouco mais certos, você vai falar um pouco mais devagar. Vic Past continua fazendo vídeos, ajuda muitíssimo. Que bom que te ajuda. E vai ter muito mais. No YouTube vai ter mais, no Instagram vai ter mais, enfim, aonde tiver como postar vídeos novos, eu vou postar. O objetivo é ajudar vocês. Eu quero fazer muito mais. 2020 vai ser um ano cheio de coisas. Henrique me perguntou como que eu me chamo. Bom, Henrique, você deve ser novo no canal. Henrique, eu me chamo Henrique. Dá uma olhada no meu perfil. Eu sou Henrique, eu sou francês. Eu nasci em Avignon em 82. Já vai fazer quase 38 anos, tá? Então eu nasci lá e vai fazer 11 anos já que eu estou aqui e que eu estou dando aula de francês para os brasileiros. Na verdade, eu vim aqui no Brasil para dar aula de francês. Eu montei uma escola e recentemente montei uma outra escola e mais recentemente ainda eu montei um curso online porque o pessoal ficou me pedindo. Então é assim que a minha história e quem eu sou um pouco. Bom, vamos lá. Outras perguntas que eu recebi. Gente, agora está no momento de... não sei se vocês podem gravar, mas agora está no momento de gravar. É uma pergunta que todo mundo me faz. Eu vou fazer um vídeo no YouTube bonitinho, certinho, com lousa, com tudo para vocês escrever. Mas esse daqui, eu vou fazer uma prévia, uma introdução aqui sem nada. Que a dúvida
quando que eu posso utilizar os famosos pronomes un e o y, tá? Que todo brasileiro com quem eu já conversei sempre se perdeu ou sempre ficou, pelo menos, na dúvida dessas palavras. Então, escuta bem, é assim que funciona. Os pronomes un e n, tá? E y ou y são pronomes do idioma francês que permitem de não fazer uma repetição numa frase. Talvez você já escutou falar, por exemplo, on y va, vamos. Em português você só fala vamos. Em francês a gente fala a gente vai lá, tá? Seria a tradução literal. Talvez você já escutou j'en viens, eu venho, tá? Eu venho daquele lugar. Je viens de Paris. Bom, para simplificar, o un e o y, eu vou começar pelo un. O un tem duas possibilidades. Ele pode ser um pronome para evitar a repetição de uma noção de quantidade. O que é uma noção de quantidade? Une banane, uma banana. Beaucoup de pizza, muitas pizzas. Zero banane, zero banana. Sei lá, enfim, qualquer quantidade. Então, por exemplo, você vai falar o un quando você não quer repetir uma quantidade. Por exemplo, eu compro banana, eu compro. J'achète des bananes seria nossa quantidade, j'en achète, tá? Je mange des pizzas, j'en mange, sabendo que des pizzas se refere a uma quantidade, beaucoup, etc. Funciona da mesma forma, tá? Então você usa o un quando você se refere a uma noção de quantidade que você não quer repetir. Parou por aqui? Não. Você também vai utilizar o un quando você utiliza um verbo e uma noção de origem. Por exemplo, moi, Eric, je viens de France. Eu venho da França. J'en viens. Por quê? Porque a origem é da França, tá? Então você vai utilizar o un nesses dois contextos. Ou a questão de origem, quando você tem de mais algum lugar, ou uma noção de quantidade. Já o y é um pouco diferente. O Y não é que ele é mais chato, mas ele é um pouco diferente. Você vai utilizar o Y com um verbo que utiliza ou que se refere a um local. Por exemplo, je vais à la plage. Eu vou para a praia. À la plage é um lugar. Eu tenho uma expressão de localização. É um substantivo que é uma localização. J'y vais. Eu vou lá. Basicamente, você poderia traduzir esse Y por lá, ou ali, tá? Não seria muito certo, eu sei, mas se você quer dar aquele contexto, aquele significado mais francês, você poderia fazer lá. Ou quando você fala vamos, né? On y va. On y va, na verdade, significa on va em algum lugar. Como eu não quero falar em algum lugar, eu falo on y va. Eu utilizo o Y. Basicamente é só isso. Só isso. No momento, sim, para simplificar. Na verdade, os pronomes em francês eles são muito mais complexos, tem muitas possibilidades. Não adianta eu te passar muitas regras de gramática. Eu posso te passar todas as regras de gramática que você quiser, porque eu já decorei elas, faz 11 anos que eu estou passando, explicando a cada vez para os alunos que ficam na dúvida, e isso daqui é totalmente normal. Mas meu conselho, como professor, como pessoa, é faça acontecer de um jeito mais natural. Tenta lembrar de frases no contexto que vão utilizar um pronome. Porque senão você não... Às vezes você precisa pensar, você vai ter que complicar. E se você pensa no contexto, igual a frase da da Ana Maria, isso, acabei de ver. Quando você fala, j'y pense, aqui todo mundo tá vendo, né? Porque tá nos comentários. Todo mundo tá vendo e tem um Y aqui. Je pense a quelque chose. Na verdade, a pessoa está pensando em alguma coisa. Quando você tem a mais alguma coisa, então uma coisa, não uma pessoa, você tem que utilizar um Y, tá? Mas o que é mais fácil? É você lembrar da regra de gramática que você vai utilizar o Y quando você usa o a mais alguma coisa, ou é mais fácil pensar que eu penso naquilo, significa em francês, j'y pense. Você pensa naquilo, significa em francês, tu y penses. Eu acredito que é muito mais fácil, muito mais simples de você utilizar estruturas prontas e começar a memorizar. Às vezes, o fato do francês ser uma língua de origem latina, né, que tem a mesma origem, a mesma construção, o mesmo ritmo, enfim, a mesma base,
faz os alunos querer entender 100% do idioma, porque eles querem espelhar o francês no português. E isso, você sabe o que? Às vezes atrapalha um pouco, porque você quer entender tudo e 100% e você se livra de alguma coisa que é fantástica quando você aprende o idioma, que é a mente aberta. Você tem que ficar com uma mente super aberta e nem sempre você tem que entender tudo, ou nem sempre você precisa entender tudo, exatamente tudo, para você conseguir falar. Eu não estou dizendo que a gramática é ruim. Eu amo gramática de paixão, só eu acho que a gramática, às vezes, ela vai te perturbar e talvez não seja o momento ainda para você já fazer a gramática. Talvez a gramática afunda, né? Seja melhor você praticar no nível avançado e nem tanto no nível iniciante ou intermediário assim. Se você não entender coisas, não tem problema. Utiliza do jeito que está. Por exemplo, eu sei. Em francês tem uma coisa que normalmente os alunos comecem a utilizar desde a primeira aula ou a segunda aula, que il y a. Il y a significa tem, tá? Par exemple, il y a, sei lá, il y a des étudiants, tem estudante. Il y a un professeur, tem professor. Il y a une illumination, tem uma iluminação, tá? Esse il y a, ele tem um Y. Só que você, desde a primeira aula, como você não sabia nada, o professor te falou, ou você leu, ou não sei como você aprendeu, mas te falou, essa aqui significa tem, existe. E você fez o quê? Fez, beleza, significa existe, então significa existe. Mas nunca se preocupou no que o Y queria dizer. Na verdade, esse Y ele é um pronome que não quer repetir um certo lugar. E basicamente é isso. Então você não precisa se botar aquela pressão de você entender tudo para começar a utilizar. Basta você utilizar e o entendimento ele vem depois. Na verdade, é quase o caminho invertido. Tá? E isso é muito importante. Então, não fique muito focado nos pronomes, vai utilizar e a cada vez mais, e você vai se acostumar com essas noções e vai ficar mais fácil. Ok? Tá tudo entendido? O i, o an, e tá prometido. Se vocês quiserem, mesmo que eu faça um vídeo YouTube longo, tá? Vai ser um vídeo de 30 minutos, talvez 40, 45 minutos, para explicar bem como funciona todos os pronomes em francês. Escreva aqui, sim, eu quero, sim, eu quero. Sabrina me pediu se eu tenho Telegram. Eu acho que eu já vi com uma outra pessoa. Sim, eu tenho Telegram. Basta você entrar no link. Não agora! Quando a live acabar, você vai no link na bio e tá escrito aqui meu Telegram. Então basta clicar e você vai entrar no meu Telegram. Tem muito conteúdo também, tem reflexões. Eu acho que tem bastante coisas motivacionais também, porque às vezes funciona. Ô Dieguito, que estou utilizando o CPG, eu acho que você aprendeu comigo isso daqui. Enfim, tem um canal Telegram e entre lá que tem coisa legal. E quem quer aquele vídeo longo, um vídeo bom, com conteúdo, pode escrever aqui, que depois eu vou saber se eu faço, ou se, enfim, se não faz sentido, etc. Ok, Nor, Vitória, Julien, tá, já são 3, então eu vou pensar, então, no caso de vocês. Bom, outra dúvida que eu recebi é como melhorar a parte escrita. Bom, a parte escrita é muito importante porque ela vai te ajudar a você falar de um jeito mais certo. Esse daqui é muito importante, tá? E todo mundo deveria, ou deve, na verdade, nem deveria, não, todo mundo deve escrever o máximo possível, escrever sozinho, igual falar sozinho, é muito importante na hora de você aprender francês. Mas como melhorar a sua escrita? Lendo, mas não lendo de um jeito passivo, tipo, você vai ler igual você lê um livro em português. Não, você vai ter que ler e cada palavra você pode analisar, cada palavra, cada jeito, cada construção você vai analisar, você vai sublinhar, você vai anotar e você vai melhorar. O que me ajudou muito também para escrever do jeito certo em português é o WhatsApp. Todo mundo, ou quase todo mundo do Brasil tem WhatsApp, e no mundo inteiro, na verdade, tem WhatsApp. E como é que funcionou? Eu criei um grupo WhatsApp comigo mesmo, tá? Na verdade, eu criei um grupo com minha esposa, que eu excluí logo depois. Eu fiquei com um grupo
E de vez em quando eu vou escrever coisas, palavras, frases, coisas que eu estou achando, coisas que eu vou imaginando. E assim o WhatsApp ele vai corrigir minha escrita. Ele não vai corrigir a parte gramatical, óbvio, mas ele vai corrigir minha escrita, a palavra, a ortografia, acento, esses detalhes. Então eu acho que isso daqui é um jeito muito legal. Também existe corretor automático do idioma francês. Agora eu não lembro o nome do corretor, mas eu posso colocar depois nos stories se vocês quiserem também, que são muito bons, tá? O Cordial, lembrei, é Cordial, C-O-R-D-I-A-L. Cordial, ele é muito legal porque ele vai corrigir a parte escrita gramática, ortográfico, e espaço, vírgula, todas essas coisas. Então é muito legal e é muito eficiente. Eu te aconselho você a utilizar. Tem a versão paga e tem a versão grátis. Eu acho que a versão grátis é limitada a um certo número de linha, é muito bom e com certeza vai te ajudar. Porque para melhorar a escrita ou para melhorar a parte oral, tem um segredo. E você quer saber qual que é o segredo? É praticar. E as pessoas muitas vezes não querem saber, que a gente dá um nível de francês, que seja oral ou escrita, mas sem praticar. Mas não funciona assim. Para você ter um nível bom de escrita, você tem que escrever muito. Para você falar bem, você tem que falar muito a voz alta. Sim, Julie. Para você escutar bem, você tem que escutar muito. Pensa bem, quando você nasceu, antes de você começar a entender tudo, você escutou quantas horas de português? Antes de começar a escrever, quantas vezes seu professor ou tia da escola, na época, passou com você para te explicar como você tinha que escrever? Quantas textos, quantas linhas de livro você já leu para saber hoje em dia ler na velocidade que você lê hoje? Muitas, muitas. Ou seja, você tem que praticar, que isso é o segredo. Isso é a única coisa que vai te ajudar. Então, quanto mais você praticar, melhor você vai ficar e seu nível de francês vai te agradecer. E você também. Aí vai dar tudo certo. Sabendo que, dependendo do seu objetivo, muitas pessoas que me seguem são estudantes e querem estudar na França. Você vai provavelmente ter que prestar uma prova oficial, um concurso, dependendo da faculdade que você quer fazer, que vai avaliar seu oral e avaliar a parte escrita, tá? Isso aqui é muito importante e não dá para falar, não, eu não vou fazer a parte escrita porque não é legal, tá? Eu só quero me comunicar, só quero falar. Dependendo do seu objetivo, você tem que ir atrás e você tem que aprender a escrever também. Isso faz parte da realidade do francês, ok? Última dúvida, é a dúvida, a famosa, eu dou risada porque eu estou acostumado com essa dúvida, é a famosa dúvida do che, tá? Quando que eu vou utilizar che? Você já deve ter percebido que, por exemplo, você já escutou um exemplo que fala je vais manger chez Julie, por exemplo. Eu vou comer na casa da Julie. Em português, vocês falam na casa da Julie. Em francês, eu utilizei chez Julie. Por quê? Julie, ou Julie, não Julie, do jeito que você vai querer falar, do jeito que você quer, é uma pessoa, tá certo? Então, em francês, a gente vai utilizar uma preposição específica quando é para pessoas. Chez Julie, por exemplo. Talvez você já viu, tem muitos restaurantes, o bistrô na França, que se chama chez papapá, que o papapá vai ser o nome de uma pessoa, tá? Eu vou voltar para minha casa, ou eu vou voltar na minha casa, em francês a gente vai traduzir je vais chez moi, tá? Basicamente, é só isso. Você vai utilizar o chez mais uma pessoa viva, tá? Animada. Não uma coisa. Coisa não funciona. Por exemplo, você pode falar, eu vou no dentista. Je vais chez le dentiste. Porque dentistas são pessoas. Tá certo? Je vais chez le docteur. Eu vou no médico, tá? Médicos são pessoas. Então, eu vou no médico. Mas aí, se você vai fazer, por exemplo, je vais chez Eric pour faire des cours. Eu vou no Eric para fazer aulas. Aí tá funcionando. Mas se você quer falar, je vais à l'école d'Eric, a escola não é uma pessoa. O Eric é, mas a escola não é. Então aí não funciona. Você tem que adaptar sua preposição de
lugar e no contexto certo, tá? E sempre o contexto que vai mandar. Se você for analisar, na verdade, é sempre o contexto no idioma francês ou no qualquer outro idioma que decide. Então ele vai decidir a formalidade, ele vai decidir o jeito que você tem que falar, ele vai decidir também a preposição que você vai utilizar, ele vai decidir o registro de língua que você vai utilizar, ele vai decidir o tom de voz que você vai utilizar. Enfim, o contexto ele é muito importante. Por isso que eu insisto tanto para vocês, né, para todo mundo, na verdade, todos que querem aprender francês de um jeito mais eficiente, tem que focar no contexto. É muito mais fácil lembrar de uma palavra, ou de uma expressão, ou de uma frase, pensando numa história, né, pensando num contexto, que pensar ela de um jeito isolado. Isso daqui não faz sentido, tá? Por isso que eu coloco muito francês contextualizado, né, que eu faço há não sei quanto tempo, nos stories, onde você vê uma palavra que se encaixa num objeto, enfim, essas coisas. Esse aqui é muito importante, tá? E quanto mais você vai contextualizar, mais você vai lembrar dessas coisas em francês. Bon, finalement, c'est facile, né? Finalmente, c'est facile. Tout est facile quand nous simplifions. Tout est plus simple quand nous facilitons. Bom, então, basicamente é isso, as dúvidas que eu recebi. Eu recebi uma última dúvida que foi da... esqueci seu nome, desculpa. Que me perguntou, Eric, quando que vai abrir de novo seu curso de francês? Eu vou abrir a próxima turma que eu vou abrir, na verdade, eu vou abrir no dia 27 de janeiro, tá? Então, para quem não conseguiu entrar da última vez, que foi em dezembro, ou para quem quer aprender francês comigo, fica atento nos seus e-mails, fica atento no grupo Telegram do Eric, e fica atento no feed, enfim, vai ter movimentação aqui no Instagram para você saber, para você não perder dessa turma. Como sempre, eu quero manter turmas pequenas para conseguir acompanhar todo mundo e para dar apoio, suporte pedagógico, tecnológico, se precisar, com todo mundo da melhor maneira possível. Quem é meu aluno já sabe que eu estou em contato muito com vocês, porque, bom, quando vocês querem, e eu quero participar de uma modo ativa ao francês de vocês. Bom, gente, eu não sei se vocês tiverem uma outra pergunta, vocês podem aproveitar, dependendo se eu conseguir ver, se eu conseguir ler, eu já passo para vocês. Se não, tem mais aqui, ó. Balé, poulet, billet. O Marcelo que perguntou um negócio de pronúncia. Como que a gente vai pronunciar do jeito certo algumas palavras? Por exemplo, a palavra balé. Em português vocês falam balé, né, da dança clássica. Em francês a gente fala balé, tá? Você faz um sorrisão, você coloca de um lado ao outro, e você fala balé. Então é mais fechado, tá? Balé, não é balé, mais aberto, tá? Poulet, que é o frango. Poulet, tá? Poulet. E billet, que é um ticket de entrada, né? Billet. Mas isso também depende muito, esse negócio da pronúncia é um negócio que depende muito da região. A gente falou, né, da região da Suíça, da Bélgica, do Quebec, da França. Dentro da França tem muitas regiões com muitas pronúncias diferentes, tá? Então, depende muito de cada pessoa. Se você tiver problema de fonética, né, fonética mesmo, de pronúncia, qual que será a pronúncia mais certa, o que eu te aconselho? Eu te aconselho a entrar no site forvo.com. E Forvo se escreve Forvo.com, tá? Qual que é esse site? É um site de pronúncia de palavras isoladas. O objetivo dele não é te fazer frases completas, tá? O objetivo é realmente falar palavras isoladas ou sentenças muito curtas, né? Frases muito curtas, desculpa. E como é que funciona? Você coloca a palavra, ele vai te passar, sei lá, talvez 2, 3, 4, 10 pessoas falando a palavra do jeito certo. Só que você consegue identificar em qual lugar de qual lugar essa pessoa é. Essa pessoa é do sul da França, essa pessoa é de Paris, essa pessoa é da Bélgica. Assim você consegue identificar quais são as diferenças que as pessoas falem. Porque não tem falar certo ou falar errado em relação a sotaque. Todos os sotaques estão certos. Quando eu falo, eu tenho sotaque do sul da França, porque eu nasci no sul da França. Eu tenho muito orgulho dessa região, que eu amo de paixão.
que é a Provence, mas eu tenho sotaque. Então, o jeito de falar, às vezes, não é não é universal. Quando eu trabalhava em Paris, as pessoas me falavam que elas tinham sotaque. E para mim, é eles que tinham sotaque, entendeu? Então, esse negócio de você se colocar como ator dessa pronúncia e você escolher qual pronúncia te agrada mais, também é legal, tá? E muito importante você verificar. Então, vai nesse site, forvo.com, e pratique, escuta, tá? A gente vai melhorar a nossa pronunciação, a fonética nossa, né? A gente vai melhorar muito, muito escutando. Pelo incrível que pareça, você vai melhorar sua pronúncia escutando muito francês. E nem tanto você praticando. Não, claro que a prática ela vai te ajudar. Tem uma técnica também que se chama shadowing, como em um inglês incrível, né? Shadowing, e você repetindo uma palavra que você vai escutar. Por exemplo, você assiste um filme, coloca pausa e fala do jeito que ele falou. A mesma entonação, mesmo ritmo, mesmo som. E você fazendo essa repetição, né, imediata, você vai melhorar muito o seu francês. Na verdade, você vai receber, você vai se acostumar ao jeito de falar. Porque uma palavra, do jeito que ela está escrita, você sabe muito bem que em francês a gente não fala todas as letras. Então tem vezes que a gente tem que falar um pouco mais rápido, acelerar, diminuir ou cortar uma palavra, né? Não respeitar a palavra. Diferentemente do português, que vocês tendem a falar todas as letras, em francês a gente não fala todas as letras. Por isso que essa técnica do shadowing é muito importante e essa técnica de verificar qual que é a palavra certa é muito bom. Você também pode utilizar o alfabeto fonético internacional, mas ele é um pouco mais chatinho porque você tem que aprender uma outra leitura e não seria tão legal. Então é isso aí, meu conselho é vai nesse site, assiste a seriada, escuta a música e vai repetindo o que foi falado, ok? Bom, gente, eu falei muito mais uma vez. Espero que o som ficou bom. Eu fico muito feliz de ver a interação de vocês e da gente conversar nessas lives. Para mim é muito importante para ver enfim, que tem esse acompanhamento. E essa live ela vai ficar disponível também no YouTube a partir. Eu não digo a partir de amanhã, porque como é fim do ano, é um pouco mais complicado para eu me organizar, mas em breve vai estar no YouTube. O Sabrina, que está me perguntando se eu tenho um curso de conversação. No meu curso tem aulas de conversação, mas eu não tenho um curso especificamente de conversação. Tá? Você talvez quer dizer uma conversação avançada. Eu estou pensando, dependendo das perguntas, mas no momento ainda não tem. Ok? Bom, agradeço todo mundo. Essa live vai estar disponível aqui no Instagram por 24 horas, assim que eles disponibilizarem. E logo no YouTube também, igual da última vez, para você não perder nada. Bom, eu sou Eric. O objetivo é te ajudar a se tornar fluente, a você dominar o francês autêntico, porque o francês não é um idioma difícil. Não se esquece, se você quiser entrar no meu canal Telegram, ele está no link na bio, ou no meu site, ou enfim, você tem todos os links de todas as minhas redes sociais para você participar. Quanto mais crescer essa família do francês com o francês, mais resultado terá e mais conteúdo terá. Então, pode falar para os seus amigos, pode me seguir em qualquer rede social que a gente vê em breve do outro lado. Um grande abraço, salut, à bientôt!